Evangelho de 8 de agosto, vamos contemplar João 6, do 41 ao 51. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Jesus respondeu: Não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais que comeram maná no deserto, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Então, nesse Evangelho, Jesus vem nos trazer essa boa nova, como as pessoas na época reagiram a essa fala, a essa forma de profetizar que ele, Jesus, era o Filho de Deus. Todos eles sabiam, todas as pessoas que moravam lá onde Jesus estava falando, sabiam que ele tinha pai e que tinha mãe, e que o pai dele era José e que a mãe dele era Maria. Mas eles não entendiam esse mistério que ele foi colocado, né? Que o Espírito Santo não sabia dessa história, que o Espírito Santo tinha estado com Maria e Maria ficou grávida. Então, eles não sabiam dessa história. Então, não sabiam e por esse motivo não acreditavam. Então, por esse motivo também aconteceu vários fatos para que todas as pessoas soubessem que de fato Jesus era o Filho de Deus. E aí Jesus mesmo, ele mesmo as pessoas não falavam com ele todas essas dúvidas, mas ele com o dom do discernimento, né? Ele conseguia perceber os murmúrios e as falas de uns com os outros, dando a entender que não tinha condição dele ser o Filho de Deus. Novamente ele vem e fala, né? Que todas as pessoas que vêm a ele porque Deus atrai. Deus atrai essas pessoas para que chegue próximo de Jesus. Jesus foi, né? Foi um mártir. Ele deu a vida por cada um de nós. Ele ainda coloca, né? Aqui no versículo 48, que eu sou o pão da vida, que os vossos pais comeram maná no deserto, o maná que caiu, né? E caiu para todas as pessoas serem alimentadas, mas que ele verdadeiramente ele vai alimentar toda a humanidade, porque vai dar o pão que viverá eternamente. É o pão, ou seja, ele vai dar a sua própria carne, ele vai morrer por cada um de nós. Então, por esse motivo que nós celebramos a Eucaristia, nós partilhamos o pão, partilhamos o vinho em memória de Cristo, representando toda essa profetização, esse evangelho que está sendo proclamado aqui nesse momento. Jesus deu seu corpo, seu sangue por cada um de nós, para que nós possamos viver nessa salvação.
Então, que nós possamos cada dia vivermos conforme a sua bênção, conforme Ele quer que a gente viva, fazendo o bem, sem olhar a quem, sermos cristãos de verdade, não cristãos de mentirinha. Temos que ser cristãos de verdade, proclamarmos a sua palavra, vivermos conforme o que Ele quer que a gente viva. No Evangelho do dia 9 de agosto, o Senhor, vamos meditar Mateus 17, 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, Ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia Ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesse evangelho, Jesus vem novamente quebrar os conceitos que tinha naquela época, Porque como eles viram que Jesus era uma pessoa diferenciada, uma pessoa que estava ali pregando às pessoas sem receber nenhum centavo. Pelo contrário, ele saciava a fome das pessoas, não só de pão, mas também da palavra do Senhor. Então ele novamente aparece, na multidão, e estava reunidos na Galileia. E aí ele falou que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Ele estava falando dele mesmo, que ele iria ser entregue, iria morrer por cada um de nós. E aí ele completou que ele os matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará, conforme preceitua as Escrituras. E os discípulos ficaram muito tristes porque eles perceberam que Jesus estava falando dele mesmo. E para eles, a única importância que eles estavam colocando em xeque ali era só a questão de Jesus morrer. Eles não perceberam que Jesus falou que ele ressuscitará. Eles não deram essa importância. A tristeza tomou conta do coração de cada um deles. E aí, quando eles entraram em Cafarnaum, um dos cobradores de impostos perguntou para Pedro se Jesus pagava imposto no templo. Aí Pedro respondeu: sim, ele paga. E Jesus, percebendo todo esse mistério, todas essas falas, mesmo distante, percebe, com dom de discernimento, ele começou e falou a Pedro: Pedro, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos, Senhor. Então Jesus logo falou com ele: então, logo os filhos são livres, ou seja, os filhos não precisam pagar, somente os estranhos. Mas para não escandalizar essa gente que está aí lhe perguntando, vai lá no mar, lança o anzol, pega um peixe. Naquele primeiro peixe que você pegar, você vai ter uma moeda lá, e você paga o imposto para mim e para ti, por mim e por ti. E aí ele foi e realizou isso aí, fez cumpriu essa ordem de Jesus e pagou o imposto. E mais uma vez ele conseguiu,
não escandalizar essas pessoas que viviam e queriam achar meios para diminuir a pessoa do Senhor. Que nós possamos observar todas essas ações de Jesus no nosso dia a dia e fazermos semelhante a Ele, porque nós somos cristãos e nós precisamos parecer com Ele cada dia.